Danilo começou a gravar, né? Tá, agora sim. Bom dia, mais uma aula dos adolescentes. E acho que para começar, eu gostaria que alguém se voluntariasse para estar orando. Pra gente começar. Vamos lá, muito difícil isso. Alguém se voluntariasse para não ter que escolher voluntariamente. Eu posso orar já aqui. Obrigada, Jonas. Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, meu Deus. Obrigado porque por mais um dia a gente está acordando com vida, Pai, com saúde. Obrigado porque a gente pode se reunir aqui para poder estudar um pouco mais a Tua palavra e conhecer mais sobre quem o Senhor é, sobre a Tua história através da Bíblia, meu Deus. Abre nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para que aquilo que a gente vai ouvir faça sentido nas nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amen. Tá bom. Então, o texto básico de hoje, tá lá em Êxodo 3, de 7 a 18. Vocês podem abrir sua Bíblia nos celulares. E deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra ir lendo um versículo cada, talvez. Se todo mundo tiver com acesso a uma Bíblia aí fácil. Mandem no chat se vocês estão com a Bíblia aí. Com acesso à Bíblia. E falem se vocês não Calma. estiverem ouvindo. Qual que é o versículo mesmo? É Êxodo 3, de 7 a 18. Eu vou mandar. Peraí. Obrigada. Vou colocar aqui. Aí. Mas vou colocar aqui também no chat. Se todo mundo tiver com o quê? Com a Bíblia, daí dá pra. Eu coloco aqui pra cada um o versículo. Mas tem alguém que não tá com a Bíblia, nem consegue abrir em outro lugar? Beleza. Vai. Dá pra ir na ordem alfabética aqui, tudo bem? Vai ficar confuso. Daí começa eu, Jonatas, Carol, Carolzinha, Júlia, Léo, Luana, Luísa e Paulinha. Daí vocês ativam o microfone na hora de ler, tá? E ninguém tá me respondendo dos adolescentes, eu tô meio com coisa. Todo mundo. Ok? Ok. Tá bom, então. Eu não sei se eu gritei agora. Eu vou começar aqui no 7, tá? Dizendo o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deixa eu ver se acompanharam aí. Eu não sei se. Ah, tá. Tudo bem. Então a próxima pessoa. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Daí agora seria o Léo.
Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você quando você tirar do Egito meu povo. Vocês vão me adorar neste momento, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a você, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, assim que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. É aí, beleza. Então, agora a gente vai estar estudando um pouco da história de como o povo de Israel estava cativo lá no Egito e sobre como Deus libertou o povo. Então, faz um panorama assim de Êxodo, que a gente obviamente não vai ler todo o Êxodo, mas a gente vai estar acompanhando tudo que aconteceu. Saúde. Saúde. Amém. E eu queria que vocês não ficassem olhando pra minha cara a aula inteira, então eu fiz uns slides aqui pra ficar mais visual. Mas é isso aí. Daí eu coloquei aqui alguns pontos da gente pra se destacar nesse texto que a gente vai tá abordando antes de começar os pontos da lição e tal. Se alguém estiver a revista também por perto, pode estar acompanhando. É bom, tá? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi que Deus conhece o sofrimento do seu povo. Ele é soberano e age na história dele. Porque aqui no versículo 7 a gente vê, né? Que Deus fala, certamente vi a aflição do meu povo. Então, ele não estava alheio ao que o povo de Israel estava passando lá no Egito. Mas nós sabemos que Deus é soberano, então tudo aquilo estava acontecendo com a permissão dele. E também, quando Deus decide libertar o seu povo, ele age na história dele para assim fazê-lo. Ele capacita quem ele escolhe usar como instrumento. Isso é uma coisa referente a Moisés, porque aqui é interessante que quando Deus chama Moisés, quando você lê, você vê que ele fica bem hesitante, assim, meio que desculpa, gente, às vezes eu fico, vocês sabem como eu sou, né? Então, enfim. Quando Deus chama Moisés, ele fica bem hesitante, sabe? Meio que, sério, Deus, mas não. Mas eu vou gaguejar, o que eu vou falar, sabe? E Deus, ele não tava confiando simplesmente ali nas capacidades de Moisés para fazer as coisas, porque não seria de fato Moisés que ia estar agindo ali na história do povo de Israel, mas ele seria um instrumento nas mãos de Deus. Então, se Deus escolheu Moisés para estar atuando nessa libertação do povo dele, é porque Deus o capacitaria. Quando Moisés pergunta como ele apresentaria a Deus, esse Deus que o povo do Egito não conhecia,
Deus fala, eu sou o que sou, e ele se apresentou dessa maneira em alguns momentos aqui na Bíblia. Esse aqui é só uma coisa. Deus é com o seu povo. Isso aqui eu tinha colocado. Bom, que é o que a gente vai estar vendo aqui em todo momento. Ele vai estar agindo para libertar o povo dele, vai estar cuidando do povo dele durante as pragas e tudo mais. E através de Deus, a libertação. Agora, isso aqui é só um negócio para. Eu gostei de usar GIFs, enfim. Mas aqui a gente vai ver a história de libertação, né? Então a gente vai ver não só a questão da libertação do povo do Egito, mas uma libertação ainda maior, mas vamos deixar mais pra lá. Então aqui era só os pontos. Se alguém quiser falar alguma coisa, peraí que eu vou voltar aqui na chamada. Por favor, fale. Desmute o microfone e tal. Talvez... enfim. Uma coisa legal, assim, para poder falar dessa parte de Moisés, né? É que nessa conversa com Deus que tem no capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo 3 e 4 são dessa conversa com Deus, Moisés dá 4 desculpas para ele poder não fazer, né? E muitas vezes a gente costuma dar essas desculpas para poder simplesmente falar por que eu, Deus? Por que não outra pessoa? E aí, se vocês puderem acompanhar, né, quem está com a Bíblia aí, no capítulo 3, versículo 11, a primeira pergunta que ele faz é: quem sou eu para poder ir para o rei do Egito? Então, tipo, às vezes a gente quer falar, tipo, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Deus não pode me usar porque eu não sou nada, eu não sei fazer nada. Aí depois, no versículo 13, vem a segunda pergunta de Moisés: quem é você? Quem é Deus? Qual é o seu nome? E, por vezes, a gente não conhece quem Deus é, e por conta disso a gente acha que ele não é capaz de fazer a obra dele, sendo que na verdade ele tem todo o poder para fazer isso. E aí, a terceira pergunta que Moisés faz é, tipo, e se as pessoas ouvirem e não crerem? Ele fala isso, né? Tipo, mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz. Então, a gente pode ter às vezes a dúvida, tipo, Deus, por que eu vou falar para os meus amigos na escola sobre quem Deus é, sobre Jesus, se eles não vão crer? Simplesmente Deus pede para a gente falar. Aí, 4, versículo 10, Moisés já muda a história e fala, mas eu não sei falar. Então, a gente coloca impedimentos na forma como a gente vai falar essa mensagem. A gente já aceita que a gente tem que falar, mas ainda assim acha que a gente não sabe falar do jeito certo. E aí, no versículo 13, simplesmente ele manda desculpa maior. Tipo assim, manda outra pessoa, Deus. Não é a minha hora, não. Mas a gente tem que entender que essas desculpas não são válidas, né? E a gente tem que se dispor a fazer a vontade de Deus sempre. Sim. Apesar deles não colocar uma parte muito interessante, tá vendo? Essa questão de Moisés e tal, porque como o Jonathan disse, ele deu várias desculpas, ele tava muito hesitante, assim, de que, sabe, ele não era a melhor pessoa pra estar fazendo aquilo e ele queria muito pular fora daquilo, parecia uma coisa grande demais. Eu acho que às vezes a gente se vê nessa situação de pensar assim, não, eu não sou capaz de fazer isso, Deus. Outra pessoa, assim, tipo, essa questão aí de estar falando do evangelho, que é uma coisa que é uma missão dada para cada crente, não é só para, sei lá, para o pastor que fala bem ou para os missionários que vão lá no campo, não, é para todo mundo. Às vezes a gente fica meio assim, Deus, eu não sou bom o suficiente para isso não, deixa lá o pastor Bill falar. Eu levo meu amigo no culto dele, ouve, mas eu não vou falar não, porque não sou bom. Mas a questão não é que a gente é bom e tudo mais para estar fazendo a obra, mas que nós somos instrumentos e Deus capacita. Então, ele capacitou Moisés, ele capacitou o apóstolo Pedro, capacita todos aqueles que ele escolhe. Alguém mais tem algum ponto em relação a isso? Muito legal, GIF. Eu coloquei vários GIFs na relação, porque eu sou a tia dos GIFs, gente. Então, aqui a gente tem a partida. Daí, deixa eu ver aqui. Só as referências, porque eu não anotei bonitinho.
Vou escolher pessoas aqui que eu sei que estão com tudo funcionando. Luiz, você pode abrir em Êxodo 11. Eu vou mandar no chat também. Deixa eu ver. Luana, você abre em Êxodo 1:16. E Tá bom. Léo, você abre em Êxodo 1:22. Tá bom. Tá, então vai. 11, né? Hã? A Luísa 11, né? Aham. Luísa, você Tá. pode ler. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Eu me perdi. Qual que é o meu mesmo? O 16. Calma. É 16? Não era 11? Não, 11 era da Luísa. Tá. Calma aí. Tá, 16, só 16 mesmo? Uhum. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15, no segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Araão. Eu li um pouco demais, né? Na verdade era o 1. Era o que eu Era tava um falando. 16. Eu sei. Eu passei sem querer. Eu posso ler aqui que tá aberto já? O 1:16, tá? Dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. Agora você pode ler, Léo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Tá, então aqui a gente tá vendo um pouco do que o povo de Israel sofreu lá no Egito, enquanto cativo, né? Nós vemos que eles foram submetidos a trabalho escravo, então edificaram cidades lá no Egito e tudo mais. E também essa questão de que por 2 vezes aqui a gente vê ordens para que os filhos homens que as hebreias tivessem fossem mortos. E a gente vê nessas atitudes um grande temor assim da parte do faraó, porque o povo de Israel estava cativo lá, mas eles se multiplicavam e cresciam. E faraó, com medo disso, fez o quê? Adotou esse tipo de nem falar estratégia, não sei se essa palavra é boa. Ele fez essas coisas para que, na tentativa de destruir o povo de Israel, porque ele tinha medo de que eles crescessem e daí pudessem se voltar contra ele, né? Então, em tudo isso, assim, tanto no trabalho escravo, porque vocês podem pensar, né? O trabalho escravo é uma coisa, assim, muito desgastante, que faz com que as pessoas acabem morrendo mais cedo, talvez, se desgastem e tal. Você coloca a pessoa para ser escrava é mais difícil, né? Enfim, eu não sei o que eu tô falando aqui, mas voltando. E a questão de matar os homens e deixar as mulheres viverem era muito estratégico, né? Porque os homens poderiam formar um exército e lutar, e as mulheres. Bom, as mulheres eles submetiam ali, vamos ficar com elas, coisa e tal, e os homens não. Então, aqui a gente vê o faraó tentando destruir o povo de Israel, que é o que tá escrito aqui, nesse próximo slide. Daí que eu coloquei uma pergunta. Você lembra que promessa Deus tinha feito a Abraão? E daí eu vou pedir para que alguém que sente no coração que lembra e responda.
Aí, de acordo com o que a gente está estudando. Não só Abraão, né? Abraão, Isaac, Isso. Jacó. Não sei, mas é que eu lembro que ele ia abençoar toda a geração dele, né? Todos os descendentes dele. Não sei se é isso. Uhum. Ele teria quantos descendentes? Vixe, não sei. Seriam Muitos. menos muitos, assim, não dá nem pra Ah, saber. sim, aham. Então, nós concluímos aqui. A gente se lembra, então, de que a promessa de Deus é que a descendência de Abraão, a descendência de Isaac ia prosperar, ia ser muito grande. E daí a gente se depara com uma situação em que o povo de Israel está submetido a tamanho sofrimento e parece que isso não vai acontecer, né? Porque eles estão lá sendo escravos, os bebês meninos estão sendo mortos, então como é que vai acontecer isso de essa descendência realmente ser como Deus prometeu? Só que daí a gente lembra que as promessas de Deus, elas não podem ser frustradas, né? Então, por mais que Faraó estivesse fazendo de tudo para destruir o povo de Israel, se Deus prometeu que a descendência de Abraão seria grande do jeito que ele falou, ela seria grande do jeito que ele falou, porque o Faraó e a sua vontade não está acima da vontade de Deus. Daí que eu coloquei, né? Isso aí que eu já tinha falado. E de que forma que Deus vai mostrar que a vontade de Faraó, que os planos de Faraó, eles não eram nada e que a sua promessa iria se cumprir. O que Deus vai fazer para intervir na história do seu povo. Daí eu coloquei outro GIF, porque eu só tinha dos GIFs. Mas aqui é uma animação, eu não lembro se eu já assisti essa animação, mas aqui acho que dá para identificar, né? Que é o bebezinho lá no Rio Nilo, o Moisés. Acho que a gente estava falando agora há pouco. Então, eu não estou olhando aqui agora, mas vocês podem continuar me interrompendo se vocês quiserem, ok? Daí aqui, e talvez se eu estiver falando muito rápido também, porque quando eu fico meio nervosa eu também falo rápido. Ok. Daí aqui eu coloquei os paralelos que a gente vai abordar melhor assim no final, depois que a gente vê toda essa coisa, mas eu já coloquei aqui, que é legal já estar pensando em como a história do povo de Israel no Egito e da libertação se relaciona com a nossa realidade e eu acho com a realidade de toda a humanidade, porque a gente sabe que a Bíblia, assim, ela não é só uma coleção de histórias que a gente colocou junto aqui, mas não sabe exatamente se faz sentido, não. Toda a Bíblia, ela tá apontando para uma direção muito clara, apesar de a gente não conseguir, a gente ter dificuldade de entender, e aqui também não é diferente. Então, a gente pode ver essa questão da escravidão se relacionando com a questão da escravidão do pecado. A gente vai ver isso em várias passagens da Bíblia, como Deus fala do pecado como escravidão. Então, outrora, antigamente, quando você está submetido ao pecado, você é escravo do pecado, assim como o povo de Israel era escravo lá no Egito. E a gente vê essa realidade de morte, tanto morte por exaustão ali, quanto morte por toda a opressão que eles estavam passando, dos bebês, e a gente sabe que a consequência do pecado é a morte, não só a morte física, né? E a gente também vai ver mais claramente depois que Moisés ali, quando Deus escolhe para libertar o povo de Israel, está apontando para um libertador muito maior e um libertador que é perfeito e que não hesita, que é Jesus. Então, aqui só foi para os paralelos.
Então, se alguém quiser comentar essa parte, que daí depois já é o ponto 2 da revistinha, fica à vontade. É muito legal, tipo, perceber essa ligação clara e direta, assim, né? De ver que as coisas do Antigo Testamento apontam para Jesus. Tipo, nós vivemos escravos do pecado, da mesma forma como o povo de Israel vivia escravo do faraó ali no Egito, e Deus levanta uma pessoa para poder trazer liberdade. E para eles foi Moisés e para a gente é Cristo. Sei lá, isso é bem bonito, assim, de parar para pensar e meditar nessa ligação. É o que a gente chama de tipo de Cristo, né? Quando Sim, muitas vezes a gente vê uma história na Bíblia e ela aponta para alguma característica de Cristo, a gente chama de tipo. É um tipo de Cristo, é uma figura, é uma ilustração do que Jesus viria a ser. É muito legal isso. sim. A gente vai se deparar com vários tipos de Cristo no Antigo Testamento, e eu acho que isso traz uma visão muito mais rica, assim, da, do nosso entendimento da Bíblia como um todo, assim, como ela é, em sua integralidade, ela está apontando para Cristo. Se ninguém tiver mais nada para falar em relação a isso, então eu passo para a próxima parte, que é os poderes opostos lá. E daí eu vou pedir para mais duas pessoas estarem lendo. Deixa eu ver aqui quem não leu. Lá, 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 lá. Quem que não leu, gente? A Paulinha. Paulinha, você pode ler Êxodo 7:3? Peraí. Paulinha? Peraí. Leu tanto. Júlia. As pessoas. Você pode ler Oi, Êxodo 7:3? Talvez a Paulinha tenha que 7:3 ir beber posso. água. Aham. Carol pediu pra avisar que o vídeo dela tá travando. Ah, tá. Desculpa. Então, Carol, já que está aí, lê Êxodo 7:4. Ou você Pode pode. ler? Aham. Êxodo 7:3, né? Aham. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Pode ler o 4 também. Faraó, não vos porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas ordens de julgamento. Beleza. Então, o que a gente viu aí? A gente viu que Deus endureceria o coração de Faraó e multiplicaria na terra do Egito os sinais e as maravilhas dele. E todo mundo conhece a história das 10 pragas, né? Faraó, ele tava com o coração duro para ouvir a Deus, apesar de demorou muito tempo, muitas pragas até que eles de fato deixassem que o povo fosse embora. Mas nisso a gente sabe que não era como se... Peraí, desculpa, gente. Mas a gente sabe que não era como se... Eu vou recapitular. O ruim é que está sendo gravado, depois as pessoas vão ver que eu travo igual uma doida, mas... Enfim. Aqui eu coloquei só um coração de pedra, igual de Faraó. E a gente vê aqui que Deus endurecerá o coração de Faraó. Então, assim,
não é como se Deus ficasse lá, tipo, ô, Faraó, me ouve, Faraó, não, e Deus, não, por favor, sabe? Porque se Deus quisesse que Faraó tivesse liberto o povo dele na primeira praga, ele teria. Mas Deus, através de tudo aquilo, tinha um propósito. Então, ele endureceu o coração de Faraó e permitiu que aquilo durasse até onde durou. Para que fosse manifesto também, manifesto dos seus sinais, das suas maravilhas, o poder de Deus, para que ele fosse conhecido ali. Então, a gente vai estar vendo um pouco dessa questão das pragas, que tudo significa. E essa questão dos poderes opostos se relaciona com o fato de que Israel estava representando o reino de Deus e o Egito é a influência satânica. Então, o que Satanás quer? Ele não quer que o reino de Deus prevaleça, né? Então, ele está indo no caminho contrário para fazer com que isso não aconteça. Mas Deus é muito mais poderoso e ele é soberano, então a vontade dele será feita, independente do que isso aconteça, das tentativas de Satanás de não deixar que isso prevaleça. Então, a vontade de Deus é que prevalece no final das contas, e a gente vai ver isso. E nisso tudo é importante estar lembrando desse aspecto da soberania de Deus, né? Uma coisa importante, se alguém quiser me complementar, porque, olha, eu fiquei meio enrolada aqui. O interessante também, tipo, sei lá, quando a gente fala influência satânica, assim, pode assustar essa palavra, tipo, oh meu Deus, que coisa Verdade. pesada que a gente tá falando aqui. Mas, basicamente, assim, igual a Bia falou, e a gente leu também, né, o texto, não lembro quem foi que leu o versículo, mas falou, tipo, Moisés pedindo para poder ir no deserto para poder adorar a Deus. O propósito do povo, ali no começo, né, o que Deus tinha falado para Moisés é que ele ia libertar seu povo, mas para que ele pedisse para Faraó, para que eles pudessem primeiro ir no deserto para poder adorar. E, basicamente, o que Faraó fez foi impedir o povo de adorar a Deus. E é isso que Satanás quer fazer com a gente, né? Satanás é o acusador, ele é aquele que quer apontar os nossos pecados para nós mesmos e falar, tipo, oh, você é insuficiente para Deus. Você não é capaz de adorar a Deus porque você erra, você mente, você desobedece, você agride as pessoas, tanto física quanto com palavras, de maneira física como palavras. E ele quer nos impedir de adorar a Deus. Ele não quer que a glória toda seja dada a Deus. E é isso que o faraó estava fazendo naquele momento, né? Ele estava sendo usado pelo diabo para poder não deixar que o povo adorasse a Deus. Mas outra coisa que a Bia falou também que é muito importante. Nada disso fugia do plano, da vontade de Deus. Não é tipo, Deus esqueceu que o faraó não ia deixar e por isso ele teve que lançar as pragas. Não, estava tudo fazendo parte do plano dele. E isso que é o mais interessante. Perceber que nada foge do plano de Deus. E com tudo isso ele queria ensinar tanto para o povo hebreu, que eles poderiam esperar em Deus, que no momento certo a libertação viria, quanto ensinar também para o povo egípcio que ele era um Deus poderoso. Sim. É muito legal pensar nessa questão de como Deus se mostra seu poder também pro povo egípcio, né? Que era um povo que não conhecia, tava lá com a sua religião pagã e que não, apesar do povo de Israel estar lá e adorar ao Deus verdadeiro, e a forma como ele se mostra aqui e mostra seu poder através da história de libertação do seu povo é muito legal. Daí temos as 10 pragas. A gente não vai ler todos os textos aqui porque é bastante coisa, mas todo mundo conhece a história das 10 pragas nas aulinhas de quando tinha menos de 10 anos. E a gente vai estar dando uma olhada assim, um panorama geral que elas estavam ali
significando. E eu coloquei essas imagens aqui só para representar. Então, a primeira foi o sangue, né? Em que o Nilo e as demais fontes de água são convertidas em sangue. Daí ele tá o texto, né? Ali tá o texto. Desculpa, esse vídeo tá muito meu. E eu achei bem interessante, assim, que a revista do professor, ela coloca algumas das significações dessas pragas. Então, a gente tem aqui um primeiro grupo, e tem o sangue, e o que Deus nos mostra através disso, que Deus é superior ao Deus Nilo. Então, eu falei que o Egito tinha a sua religião ali politeísta, né? Então, eles acreditavam em vários deuses, e um desses deuses era o Deus Nilo, que é um rio muito grande aí, muito legal. Mas eles tinham o rio como um tipo de deus, assim. Então, eles tinham um deus chamado Deus Nilo, enfim. E Deus transforma as águas daquele rio em sangue. Então, ele nos mostra isso. Daí nós temos as rãs, cobriram as terras dos egípcios, e Deus nos mostra que ele é superior a deusa Heket, que é uma rã. Então, novamente, em relação à religião dos egípcios. E depois os piolhos, que atingiram pessoas e animais. Eu imagino que essa praga tem sido difícil, gente. Piolho ninguém merece. E Deus se mostra superior aos magos do Egito. Então, o que Deus está mostrando através dessas 3 primeiras pragas aqui? Ele é soberano sobre os deuses e a religião do Egito. Então, através disso, ele exerce juízo e em relação ao fato de que os egípcios estavam ali adorando a deuses falsos, a deuses que não passavam de ídolos, e ele se mostra como Deus verdadeiro, que é soberano superior a todos esses falsos deuses. E para esclarecer também, tipo, essa questão da terceira praga superior aos magos, é porque os magos estavam tentando conseguindo, entre aspas, assim, reproduzir. Então, tipo, a primeira praga, Moisés transformou, quer dizer, Deus, né? Transformou a água em sangue, e aí os sacerdotes jogaram, tipo, um tangue na água, assim, sei lá, tipo, óbvio que não foi isso. Mas eles conseguiram transformar a água em sangue também. Aí depois da segunda praga, eles também conseguiram fazer aparecer rãs, entre aspas, assim. Mas a terceira praga eles já não conseguiram mais reproduzir e nenhuma das outras seguintes. Então, é por isso que Deus se mostra superior aos magos, né, aos sacerdotes da época, assim, do Egito. Isso é interessante. Obrigada, Jonatas. Sim. Daí nós vamos para as outras pragas, né? Daí nós temos os insetos, atingiram o palácio de Faraó e as casas dos egípcios. Daí começa a distinção entre Israel e Egito. Porque, como está escrito aqui, elas atingiram o palácio de Faraó e as casas dos egípcios, e não o povo de Israel. Então aqui a gente já vai ver. Não, eu vou falar isso aqui depois. Daí a praga terrível sobre os rebanhos. Tem novamente essa distinção entre o povo de Israel e o Egito. E os furúnculos que apareceram nas peles dos egípcios e animais atacam somente os egípcios. O que a gente entende com isso? Deus cuida do seu povo, porque essas pragas elas estavam atingindo diretamente os egípcios, e os israelitas eles estavam lá, né? O fato de isso não ter atingido eles mostra que Deus estava cuidando do seu povo. Afinal de contas, né, isso aqui é a história da libertação do povo de Deus. Então, é óbvio que Deus não estaria atingindo eles com essa praga, se o propósito dele era estar libertando eles no final das contas. E daí a gente vê esse cuidado de Deus com o povo dele ao fazer essa distinção. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se quiser falar, senão eu passo. Vamos passar. Daí nós temos a praga do granizo, caiu sobre homens, animais e plantações, e os gafanhotos, que destruíram as plantações, e as trevas que cobriram o Egito por 3 dias. Trevas, 3 dias. O Senhor é soberano sobre os céus e a terra. Então,
Bom, em todas essas a gente vê aqui que a soberania de Deus sobre os céus e a terra, né? Porque ele tá. Porque a natureza está sujeita a ele, tudo que ele faz ali, ele intervém. Ele intervém e mostra que ele tem poder em relação a isso, mas aqui acho que de uma forma ainda mais particular, ele mostra essa questão de que ele controla, sabe, a natureza, os fenômenos, então a questão do granizo, a questão das trevas, a questão dos gafanhotos, mostra que Deus ele é poderoso para estar manipulando essas coisas também. E acho que a questão das 10 pragas todas em si, ela nos mostra muito dessa questão de que Deus, ele intervém, sabe? Ele age diretamente na história, a gente vê a mão de Deus no agir da história ali, porque isso desmente fortemente aquela ideia de um Deus que simplesmente pega e gira a chavinha lá do relógio, não sei como é que fala, mas da corda, e daí vai embora e não quer saber do seu povo, não quer saber de promessa, ele falou. Não. Deus, ele age ativamente na história, e essa é uma forma muito interessante de estar vendo isso em relação a todas essas coisas, a natureza. E daí agora eu vou deixar aqui, que alguém quer falar, mas senão eu passo pro próximo, se alguém quiser falar. Porque vocês devem estar se perguntando cadê a 10ª praga, né? Eu falei que tinha 10. Mais alguém quer falar? Então, 10ª praga. Finalmente livres. É o que tá escrito aí. Alguém aí pode me dizer o que lembra essa imagem que tá no. Que eu tô mostrando? Sobre o que é? Tem um cara passando um sangue ali na porta. Tem cordeiro. Ia acontecer. Eu não lembro o que ia acontecer. Eu não lembro o que ia acontecer quem não fizesse isso. Mas eu sei que alguém não ia acontecer nada com quem fizesse isso. Com quem passasse o sangue, né? Do negócio ali. Só não lembro do que ele não ia sofrer, porque esqueci. É o filho mais velho ia morrer, não é? Isso. Sim. Quem viu aquele vídeo da Páscoa que a gente mandou, explica lá essa história. É verdade. É isso mesmo, então olha aqui, a 10ª praga. A 10ª praga se referia à morte dos primogênitos de cada casa, né? A gente falou. E para que isso não acontecesse, tinha que passar o sangue nessa. Eu acho que tem um nome mais correto aqui, mas o sangue do cordeiro. E daí o anjo da morte que fala, não estaria passando na casa para matar o primogênito. E nesse caso específico aí, os judeus, os israelitas também teriam que estar fazendo isso, porque não tinha essa distinção aí que teve nos outros casos. E eles assim o fizeram, e o povo egípcio não fez, por isso eles sofreram com a morte de muitos primogênitos, inclusive o faraó. E daí que a gente tem a instituição da Páscoa. Eu acho que a gente podia estar lendo alguém esse texto aí de Êxodo 12, de 14 a 20. Não sei, Carol, você quer estar lendo esse texto pra gente? Qual que é? Êxodo 12, de 14 a 20. 12, 14 a 20? Isso. Tá, tô achando aqui, peraí. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Tá. Então, aqui a gente tem a 10ª praga, a gente sabe que depois da 10ª praga não tem uma 11ª, porque aí o coração duro de Faraó finalmente deixa que o povo vá, e como a gente já tinha falado desde o início, isso tudo está dentro do plano de Deus, então foi aí que Deus quis que tudo acontecesse. E a gente sabe que essa questão da 10ª praga, de passar o sangue nas portas, é uma coisa que continuou, porque aqui nós tivemos a instituição da Páscoa. Então, eu acho que em inglês tem alguma falam dessa questão aí como Passover, que eu acho que se refere... enfim, isso não importa. Passagem. A passagem. Então, a gente vê aí, tem a passagem da morte e livramento da morte. E a gente teve a Páscoa recentemente, assim, não tão recentemente. Não, recentemente, vai. A gente mandou aquele vídeo lá que a gente fala dessa questão e como a Páscoa é para nós hoje. E nós entendemos que não são coisas completamente distintas, mas tem tudo a ver com a história de Deus libertando seu povo, né? Então, aqui nós temos o povo de Israel comemorando, que vai passar a comemorar sempre a libertação da escravidão que eles tinham no Egito, da opressão ali, através da Páscoa. E a gente vai entender como isso se relaciona com a nossa própria libertação em Cristo. Aqui a revista coloca a questão do passando bastão, né? Porque a gente tem que... Até aqui Moisés estava conduzindo tudo. Deus escolheu Moisés para que ele fosse o instrumento dele para tirar o povo do Egito ali. Mas depois a gente sabe que tem longa história ainda do povo no deserto, tem a questão da Terra Prometida. É muita coisa aqui, não dá para eu falar que eu consigo comprimir tudo em uma aula de Êxodo e etc. Mas a gente vê aqui que depois Moisés vai passar a bastão para Josué, que foi outro homem escolhido de Deus para liderar o povo. Então, ele foi um líder político, militar, também foi um líder espiritual do povo de Israel. Tanto que tem uma passagem que é bem famosa, assim, que Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele foi um líder espiritual muito importante para o povo de Israel, que levou o povo à terra que Deus prometeu. Moisés não chegou lá, mas Josué levou o povo até lá. Então, isso aqui é mais para a gente tá percebendo essa questão. Como tá na revistinha aí, é uma coisa bem sucinta. Não sei se alguém quer falar alguma coisa em relação a essa partezinha específica. Não. E, sei lá, tipo, uma coisa legal dessa questão da Páscoa também é que, da mesma forma como Deus ele coloca, né, que os hebreus deveriam fazer, então, tipo, não era algo
essa não seria só uma punição para os egípcios, mas seria uma instrução de Deus para os próprios hebreus também, para algo que eles deveriam fazer e continuar fazendo a cada ano. Deus não exclui a possibilidade de que se algum egípcio fizesse aquilo, ele também poderia ser poupado. Uhum. Ele não fala que é impossível que algum egípcio fizesse aquilo. E é interessante ver que, tipo, mais pra frente, né, se a gente for acompanhar a história do povo hebreu e tudo mais, quando eles chegam na Terra Prometida, em nenhum momento Deus exclui o estrangeiro, a possibilidade do estrangeiro entrar na aliança, né, de um estrangeiro fazer parte do povo de Israel. A única coisa que Deus fazia questão é que essa pessoa acreditasse que Deus era o único Deus. E, de novo, né, se a gente for fazer aquele paralelo com o Novo Testamento e com aquilo que a gente vai viver, hoje em dia, né? A gente não está mais no regime de ter que matar um cordeiro toda a Páscoa, né? A gente não precisa mais fazer isso. Mas é interessante ver que, tipo, Deus, ele deixa a possibilidade de alguém que não fazia parte do povo de Israel ser salvo, ter sido poupado da morte do primogênito. Da mesma forma que hoje, né, nós não somos judeus, nós não vivemos na cultura judaica, nós não moramos no estado de Israel, tal, tudo mais, nós não temos os costumes iguais, mas ainda assim Deus permite que a gente possa receber a Cristo, possa entender o sacrifício de Cristo como verdade. E isso é muito interessante, assim, perceber que naquele momento Deus deixou já a abertura para que a gente hoje pudesse fazer parte da igreja dele. Isso é bem bonito. Sim. E tem um versículo aqui, o versículo 5, eu não sei se alguém leu, eu acho que alguém leu, mas eu vou ler de novo. Do capítulo 7, que fala assim: Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, além da questão de libertação do povo de Israel, Deus estava se mostrando conhecido ali para aquele povo egípcio, para aquele povo pagão que não conhecia nem temia ele. Imagina só, você ser um egípcio assim, você não crer em Deus e tal, daí acontece todas aquelas coisas. Se você permanecer sem ter, no mínimo, assim, um certo temor de que eu acho que esse Deus realmente é o que ele está dizendo, seria meio surpreendente, né? Então a gente vê como Deus se manifesta ali em todo o seu poder na história, não só do povo de Israel, mas do povo egípcio também. Passar aqui. Então, aqui, temos um resumo da ópera. Talvez, eu não sei se ficou confuso para vocês e tal, mas como a gente já tinha dito anteriormente algumas vezes... Ai, desculpa, caiu um negócio aqui. Tudo isso tem tudo a ver com hoje, tem tudo a ver com a história de Deus com o seu povo hoje. E eu coloquei aqui um versículo que não sei, talvez alguém pensaria nele, mas é porque eu tenho estudado esse livro esses tempos, e eu achei legal estar apontando algumas coisas em relação a ele, que é de 1 Pedro 2,9. Então, 1 Pedro 2,9 fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Agora, a gente estava falando muito do povo de Israel, da história de Israel e tal, mas a gente sabe que o povo de Deus se expande de forma que agrega a gente de todos os lugares. Afinal de contas, nós não somos israelitas assim, eu não fiz um teste de DNA e deu que eu sou israelita, nem coisa do tipo, mas Deus, ele nos elege a todos nós que fomos escolhidos para ser uma nação santa, como nessa diversidade toda nós somos nação, povo de Deus. Ai, desculpa, gente. Povo separado para Deus, que eu coloquei aqui, assim como Israel. Então, nós vemos que esse Israel hoje tem um sentido mais
abrangente essa questão do povo de Deus. De todo o povo da nação, em questão da nação espiritual, não estou conseguindo falar bem, mas enfim. E nós vemos isso, né? Nós vemos que nós somos chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, são as trevas. A gente viu a história de libertação, de opressão, de escravidão, do cativeiro ali físico no Egito. O povo foi escravo, assim, literalmente. Mas todos aqueles que não conhecem a Deus já estiveram submetidos a uma escravidão, que é a escravidão do pecado. Então, essas são as trevas. E essa escravidão, ela tem um sentido muito maior, assim, porque é pior do que ser escravo. Literalmente, é ser escravo do pecado. Por mais pesado que possa ser, assim, porque ser escravo deve ser muito pesado, pior é ser escravo do pecado. Então, e a gente foi chamado para quê? Para uma maravilhosa luz. Então, a gente está vendo uma história de libertação. E melhor também do que a libertação física é a liberdade em Cristo. É a gente poder saber que nós somos libertos para vivermos em comunhão com o nosso Deus. E eu coloquei aqui que aquele que nos chamou foi Jesus, né? Então, a gente vê que Moisés, ele é um tipo de Cristo, então ele aponta para Jesus nessa história de libertação do povo de Deus. Mas Moisés, ele libertou o povo de Deus ali do cativeiro, e Jesus, ele nos liberta de um cativeiro muito maior, esse cativeiro espiritual, que é estar assim, em falta de comunhão com Deus. E por isso, e Moisés, ele não foi um líder perfeito, ele pecou, ele hesitou, ele não quis, por vezes, estar ali fazendo o que Deus estava propondo ele fazer. Mas Jesus não, Jesus, ele é perfeito porque ele é, de fato, o Messias, aquele que vem nos trazer liberdade plena. Desculpa. E é isso aí, ele é o Messias, ele é perfeito e ele nos traz para a luz. Então, é maravilhoso estar percebendo isso nessa história aqui, que é muito mais do que uma história que é muito mais, que se refere a muito mais que só a história do povo de Israel, se refere à história de todos nós, no final das contas. Eu coloquei só uma observação aqui, agora se vocês quiserem estarem falando, o que vocês pensam, podem falar. Alguém quer falar alguma coisa? Peraí. Essa é a hora, gente. Ninguém quer falar nada? Cri. Não? Sim, não, tô confusa. Oi, gente, alguém tá... Alguém tá me ouvindo? Ninguém quer mais falar nada? Querem que eu... Tá, a Luísa não quer. Tudo bem, Luísa. Porque senão a gente passa pros encerramentos. Beleza, é isso. Obrigada, Jonas. Eu coloquei aqui uma música só, mas a revesti indica uma outra música também. Eu vou mandar as duas no grupo. Que as duas são um projeto solo. Essa é Êxodo, porque a gente está aqui estudando Êxodo. Do povo de Israel. E daí tem outra música lá que é Redenção, e eu vou estar mandando as duas no grupo. Agora, eu gostaria que alguém orasse. Que os fofos... os GIFs foram muito bons. Obrigada. Eu vou pedir para alguém estar orando. Para encerrar, então. Alguém que não seja Jonas, porque já orou?
Provavelmente vai ser a Carol que vai se voluntariar, mas tô deixando, né? Vai que. Carol, você pode orar pra gente encerrar, então? Ai, Senhor, muito obrigada, Deus, por meio dessa manhã. Obrigado porque nós podemos, mesmo estando distantes, nos reunirmos para ler tua palavra, estudar e aprender mais de ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco e as tuas promessas nunca falham, Senhor. O Senhor nunca despromete alguma coisa, ou o Senhor nunca deixa de cumprir aquilo que prometeu. Nós somos gratos a Ti por tudo que a gente consegue aprender por meio das histórias bíblicas que o Senhor deixou para nós, por meio da Tua palavra, Senhor, que é verdadeira. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco. Nos ajuda a Te seguir, Te obedecer, a confiar na Tua vontade, que é a melhor para nossa vida, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Eu vou parar de gravar Sim. aqui, se vocês quiserem. Peraí.